Olá, boa tarde. Você está no canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Eu vim trazer nessa tarde uma leitura da espiritualidade, uma mensagem deles para a gente saber se existem formas de a gente guiar as nossas vidas, direcionar as nossas escolhas, de alguma forma sendo orientados, né, pelo divino e pelos nossos guias, tá? Eu estava vendo uma postagem hoje de um canal de psicanálise que eu sigo no Instagram. Eu achei muito interessante aqui uma leitura e gostaria de compartilhar com vocês. É sobre rejeição e uma postagem que essa psicóloga escreve. O nome dela é Bianca Barque. Ela tem esse canal Psicanálise Raiz. Eu achei muito interessante o que ela falou. Ela diz o seguinte: a rejeição é um evento psíquico que toca camadas profundas da constituição de um sujeito. Não se trata de não ser escolhido, mas de um abalo na nossa imagem interna e no modo como nos vemos e somos vistos. Winnicott, psicanalista britânico, ensina que o olhar do outro é fundamental para a constituição do nosso self. Desde os primeiros momentos de vida, o bebê se reconhece no rosto materno. E esse espelhamento, se ele falha, instala-se um vazio, um buraco psíquico que pode ressoar por toda a vida. E a rejeição na fase adulta reativa essa ferida como um eco daquilo que já nos faltou. Ele fala o seguinte, que nós também temos a capacidade de estar só, como um estado de amadurecimento psíquico. E quando suportamos o vazio trazido pela rejeição, quando não buscamos preenchê-lo a qualquer custo, algo novo pode emergir. Não se trata de negar a dor, mas de atravessá-la criando um espaço interno onde o reconhecimento do outro não seja a única garantia de nossa existência. A rejeição pode ser um abismo, mas também pode ser reconstrução. E a pergunta que fica é: o que resta quando o olhar do outro não nos valida? Então vamos lá, eu achei isso aqui profundo demais e queria dividir, compartilhar isso com vocês. Quantas vezes a sensação de rejeição que nós temos ou na família, ou no nosso trabalho, na nossa profissão, ou no nosso parceiro amoroso, e eu percebo que isso gera um buraco muito grande. Só que esse buraco, ele não fala muito sobre nós, ele fala sobre o que está em nós, aquilo que foi despertado lá na primeira infância, por meio dos nossos cuidadores, que de alguma forma, e aí eu não vou julgar aqui, tá? Não soube dar pra gente esse olhar de acolhimento, de que eu sei que você existe, de que você é importante na minha vida. Então, quando isso é de alguma forma engatilhado na fase adulta por uma questão amorosa, por uma questão de amizade ou no trabalho, a gente se sente o último do biscoitinho, né, do pacote, né? Esquecido. E aí, isso desperta muitas emoções. E o que eu queria trazer para vocês é isso. Existe saída. Quando você não tenta tampar esse buraco e vamos dizer, botar uma maquiagem nessa ferida a qualquer custo, você consegue olhar para essa dor, entender que ela não é sua, que não foi você que causou, mas que foi a falta de olhar de outra pessoa naquele momento que você não tinha ferramenta emocional na infância, e que por isso você traz isso e parece ser tão doído quando alguém te rejeita, quando alguém não quer estar com você. E aqui a minha reflexão, a reflexão que eu trago, é que a gente pode se curar daquelas coisas que nos aconteceram quando nós não tínhamos essas ferramentas emocionais. Quando eu não tinha como conversar com a minha mãe e falar assim: eu preciso que você me olhe, eu preciso que você me valide, para que amanhã eu não precise que ninguém faça isso. Mas não é possível. Então eu trago para a fase adulta uma ferida, que é minha da infância, e fico lidando com essas feridas sem entender que a incapacidade do outro de nos enxergar não é nossa. Aí você fala assim: pô, mas o que eu faço com isso? Você fala assim: mas o que eu faço com isso? Pegou fogo no plastiquinho aqui. Você vê, né? Cada emoção que a gente passa aqui na leitura eu entendo como parte aqui da leitura. A velhinha com plástico que é dela, é natural dela, pegou fogo, né? O quanto nós temos capacidade de perceber e pensar nisso antes? Nenhuma.
mas eu sei que eu posso apagar esse fogo para que ele não aumente, né? Então, como eu posso fazer para acalmar esse fogo intenso que me queima quando o outro não me olha, quando o outro não me ama e não me valida? Eu preciso levar isso para o meu consciente, entendendo que isso não é culpa minha, tá? Existem muitas mulheres que falam de suas relações quando elas não são amadas, no sentido de: o que me faltou para aquela pessoa me olhar? Nada, não te faltou nada. O que às vezes o motivo de o outro escolher outra pessoa podem ser milhares de coisas. Mas eu vou trazer uma aqui que às vezes você não tem ideia. É que o outro às vezes te rejeita e escolhe uma outra relação porque aquela relação para ele é mais fácil de ele manipular ou dominar. Claro que tem outros motivos, tá, gente? Mas o que eu queria trazer aqui para você é aquilo que você não está vendo. Às vezes você não é escolhida porque você é uma pessoa forte que sabe o que quer. E o outro não quer uma pessoa forte do lado. Ele quer uma pessoa que ele possa manipular. Então essa é só uma visão do que pode ser, mas podem ser infinitas. Então quando você se sentir rejeitado, se abra questionamentos e perguntas tentando entender assim: não é meu, eu sou uma pessoa de valor, sou uma pessoa especial, única nesse mundo. Ninguém é como a gente. E se o outro não enxerga isso, não é uma incapacidade minha. Eu preciso então estar em grupos, estar com pessoas que olhem para mim e me vejam como eu sou, valorosa. E se essa pessoa aqui que me rejeita não vê, eu preciso deixar isso ir, elaborar esse sentimento que fica, que é da nossa infância, para tentar ir seguindo o meu caminho, entendendo que bom que essa pessoa foi clara logo no início, porque assim eu posso cair fora e ir então na direção daquilo que vai realmente me valorizar. Então essa é a mensagem que eu trago para vocês nesse início de leitura. Aqui não vai ter montinho hoje, tá? Eu vou trazer umas cartas para que possam colaborar com esse momento. E aí, queria deixar essa reflexão pra gente sobre a rejeição e sobre o quanto isso não é nosso, tá? Eu estou trazendo aqui agora uma carta do tarô do Osho, que possa colaborar com essa mensagem inicial. E aqui fala sobre maturidade. Você vê, né? O quanto nós precisamos ser maduros para analisar a rejeição. E às vezes isso nos machuca em buracos muito profundos, buracos emocionais. E que eu preciso ser madura entendendo que tudo bem eu não ser o que o outro quer. Eu volto a dizer, isso não tem a ver comigo. Tem a ver com o outro, sobre aquilo que o outro quer viver. Ou sobre a incapacidade dele de estar comigo, dele, indivíduo, tá? Então a maturidade ela é necessária para que eu tenha relações mais equilibradas e não fique me punindo sobre algo que eu não tenho qualquer controle. E a maturidade vem dizer e lembrar que nós não temos controle. E quando eu entendo isso, deixando o outro ir ou o outro ficar, me colocando e me retirando de situações que me fazem bem, eu floresço em mim porque eu percebo em mim o meu valor. Essa mulher aqui, ela tem flores dentro dela, que para mim representa você se olhar com esse alto amor e esse alto cuidado, né? Entendendo que o outro oferece aquilo que ele pode, mas a mim cabe a minha autovalorização e me enxergar nesse valor que só eu tenho. Ele pode encontrar alguém parecido até fisicamente, mas como eu, nunca. E essa maturidade vai te trazer resposta e equilíbrio emocional para você entender que algumas coisas são suas e outras não são. Você precisa filtrar essas coisas, tá? Vou trazer aqui também uma cartinha desse oráculo lindo chamado Wild Child. E ele tem mensagens sobre a nossa vida. Caiu aqui uma e eu vou ler para vocês. Veio aqui essa cartinha do eco. Parece que esse coelho está sozinho nesse lugar. Olha o tamanho dessa lua, né? A lua fala muito sobre a nossa intuição, sobre o nosso poder psíquico, sobre aquilo que eu acredito na minha fé, sobre meus pedidos ocultos, sentimentos que são só meus, pensamentos às vezes noturnos que me vêm. Então, aqui fala sobre o eco, né? E esse eco me fala sobre aquilo que eu falo para mim, né, dentro da minha mente, que fica ecoando ali na minha mente. Mentiras às vezes, crenças, coisas que diminuem o meu valor. Então, qual é o eco que você está ouvindo
daquilo que você se diz, mas que você não percebe que é uma crença enraizada que não te permite enxergar o próprio valor. E aqui, essas flores, elas são borboletas, né? O quanto há uma necessidade aqui de a gente se transformar, às vezes por meio da minha dor, mas não precisa ser só assim. Eu posso me transformar também por meio do amor, por meio de aprendizados de outras pessoas que estão ao meu redor. Eu posso me transformar porque eu achei uma mensagem como essa que eu achei hoje e trouxe aqui para vocês. Então a escolha de como você vai se transformar é muito pessoal. Mas você entende a necessidade que isso tem? Porque sob a luz dessa lua, eu vejo transformação. E às vezes, quando eu me sinto uma presa, né, eles normalmente são vistos como presas. Quando eu me sinto fraca, perseguida, frágil diante desse universo, diante dessa luz que se coloca sobre a necessidade que eu tenho de me transformar, para que eu veja de verdade o meu valor. Então ouça o eco da sua própria mente, ouça o eco da sua intuição, do que você escuta a sua mente dizer, porque ela fala muito sobre aquilo que está em você. E sobre quantas vezes você fica reverberando um eco na sua cabeça que não é real. É algum rótulo que alguém te colocou no passado e você abraçou isso como sendo uma verdade, e não é. Então você precisa de maturidade, como a carta do Osho veio trazer, para se conhecer, saber o seu valor e saber quando sair ou ficar numa situação, numa relação. E o eco vem reforçando essa necessidade que a gente tem de se transformar por meio do símbolo ali da borboleta, de não se enxergar mais como uma presa vulnerável e frágil, mas de entender a sua força, porque a força é aquilo que você traz, sendo o único que você é. A sua parte autêntica, que é o que te difere das outras pessoas, né? Que te difere do coletivo, que te torna alguém único, é também aquilo que você traz como valor. Então não se envergonhe daquilo que você oferece, do que aquilo que você é. Porque as pessoas que estiverem procurando por você, se elas esbarrarem com você e você estiver usando máscaras para se proteger, como esse coelho sugere, né, de frágil, ela não vai te achar. E elas, por exemplo, poderia estar procurando por alguém exatamente como você. E você usando máscaras, ela não vai conseguir te enxergar. Então essa mensagem vem trazer para mim essa rejeição, a necessidade de eu enxergar meu valor, de florescer em mim aquilo que eu tenho como autêntico e de perceber aquilo que ecoa na minha mente, porque às vezes são mentiras e rótulos trazidos por outras pessoas que não são meus, mas que me fazem ali acreditar numa verdade que me enfraquece ou que me deixa vulnerável diante da vida e das minhas escolhas. Eu vou trazer aqui 6 cartas do tarô Videntes da Luz. Esse tarô aqui, eu sempre fujo das interpretações tradicionais. E então, assim, não se apegue ao conteúdo da carta, mas a imagem e a energia que ela te traz, tá bem? Se você se identifica com essa forma de leitura, conhece alguém que também gosta disso, né, que se deixa viajar e influenciar pelas imagens que saíram ali, compartilhe esse canal com essa pessoa, que talvez ela se sinta, vamos dizer assim, abraçada, né? Caíram aqui 3, eu vou deixar, tá? Então, caiu a carta do 5 de ouros, caiu a carta do 5 de espadas, caiu a carta da estrela, caiu a carta da morte, caiu a carta da sacerdotisa. Acho essa carta lindíssima. Caiu a carta do eremita, caiu a carta do 10 de ouros e caiu a carta do 6 de paus. Vamos lá, vou deixar essas cartinhas aqui. O que acontece? Eu percebo aqui a necessidade que nós temos, muitas vezes, de nos enxergarmos diferentes, de nos enxergarmos, eu preciso me permitir morrer para aquilo que eu acho que eu sou, para aquilo que de fato eu me tornei, né? Porque se algumas pessoas passam por coisas muito dolorosas, que trazem também muita lição, muito aprendizado, eu preciso renascer
e preciso fechar essa ideia, esse ciclo, esse entendimento de quem eu sou para permitir que eu me enxergue numa nova versão. Então a carta da morte para mim sempre fala de transformações, sobre aquilo que eu preciso enxergar, que eu preciso fazer morrer, deixar ir um pensamento, uma atitude, uma forma de enxergar a vida, para que eu tenha essa nova visão, para que eu tenha esse novo olhar diante daquilo que se abre para mim, né? A sacerdotisa fala sobre essa sabedoria. Inclusive nessa carta, não sei se você vai conseguir ver, os olhos dela também estão abertos e também estão fechados. Então ela consegue enxergar por além da visão dela, a visão do ver, né? Ela enxerga pela visão da sua mente, da sua alma, daquilo que ela traz no seu interior. Então aqui é uma mulher sábia, que sabe que às vezes é preciso pausar seus processos, que às vezes precisa controlar os seus pensamentos, que às vezes precisa se conectar à espiritualidade para ouvir as respostas que são dela. Ontem eu falei com uma amiga e queria trazer para vocês essa ideia de quando eu peço sugestão e opinião, isso é muito bom, porque às vezes me faz ter uma visão diferente daquilo que eu estou enxergando naquele momento. Só que se eu sigo isso sem me questionar, é como se eu estivesse colando numa prova. Só que essa prova é da vida. Eu não vou repetir a série. Talvez eu deixe passar coisas que eu acredite, porque a outra pessoa me diz que aquilo eu não deveria aceitar, porque ela está se baseando nesse momento nas suas próprias experiências. Então, quantas vezes nós nos deixamos limitar ou fizemos escolhas presas ao que o outro achava, porque o outro me aconselhou e eu não tinha uma visão boa da vida, e acabo seguindo aquilo sem me questionar. O conselho ele é muito bom, mas eu preciso levar esse conselho para mim mesma, no meu silêncio, naquele momento que eu posso refletir e pensar o quanto de verdade tem nesse conselho. Esse conselho ressoa comigo? Esses valores que a pessoa falou são valores que eu trago em mim? Então você precisa analisar aquilo que te foi aconselhado para você filtrar, porque às vezes isso não representa quem você é. Então você precisa, nesse silêncio, nessa sabedoria, nessa conexão com o espiritual, você precisa compreender, e parece que está vindo aqui, né, da espiritualidade, esses pensamentos, essas ideias, esse novo enxergar diante da vida após essa morte, que você se transforma e começa a ver a vida de uma outra forma, que você possa ouvir a sua espiritualidade, a sua ancestralidade, aquilo que você tem como fé dentro da sua religião. Isso vai ser muito pessoal para cada um, mas que você recebe do divino, do universo, para alimentar de novo quem você é e talvez mudar e acabar com alguns pensamentos que não representam mais você. Então aqui ela está tanto de olho fechado, aberto, porque ela não precisa mais olhar com os olhos do corpo, ela olha com os olhos da alma. Por isso que só a gente vendo bem de perto, a gente vê um olho fechado e um aberto. Mas quando a gente vê distante, parece que está fechado. Agora eu estou vendo só aberto, né? E que você precisa analisar isso com esse olhar da sua alma. O que te representa? Que verdade fala sobre aquilo que você é? Então a carta da sacerdotisa me traz essa ideia de você, quando fecha ciclos e entendimentos que talvez você trazia há muitos anos na sua vida, agora você sabe se conectar consigo mesmo para entender que nem tudo é sobre você. Às vezes são conselhos do outro, de acordo com os valores do outro. E você precisa analisar isso dentro da sua história, da sua verdade, tá bem? Aqui a carta 5 de ouros, ela tá ali muito triste, diante de uma porta que tem 5 moedas de ouro aqui para ela, mas ela chora por algo que está atrás dessa porta, mas ela não enxerga que a chave está aqui. Então olha que interessante, ela está chorando por algo que ela tem total acesso, mas que ela, porque está mergulhada nessas crenças, nesses rótulos, nessas coisas que abafam a sua verdade, ela deixa de enxergar a chave aqui, e que o que está atrás dessa porta é só mais disso, é ouro, é prosperidade e abundância, mas ela não enxerga e chora, e se vê aqui, né, parece que ela está um pouco suja e um pouco meio abandonada aqui,
quantas vezes nós fazemos isso conosco? A gente não está tendo uma visão clara a ponto de enxergar que a chave está ali, ó, à nossa disposição para eu abrir essa porta e poder pegar toda essa abundância que eu trago em mim, sabe por quê? O meu valor, ele não está condicionado a que o outro acha. O meu valor, ele não está condicionado à visão do outro. Se ele não enxerga o meu valor, eu preciso pegar essa chave e sair desse lugar, porque esse lugar não me pertence. Onde eu vou estar, o meu lugar é onde as pessoas vão me valorizar. Elas vão enxergar aquilo que primeiro eu vejo em mim, né? E que me valorizo, que sei daquilo que eu venho oferecer, que eu posso entregar numa relação, numa empresa, na família. E aí as pessoas também enxergam a mesma coisa em mim. Eu não preciso ficar aqui caída e abandonada, né? E com a sensação de escassez, porque a chave está aqui. É só ela abrir. Então, às vezes, quantas vezes a gente fica muito tempo nesses sentimentos que às vezes não é nosso, né? A carta 5 de paus me fala sobre essa ajuda. Aqui você avalia dentro da sua história se essa ajuda são pessoas físicas, né? São pessoas que a gente chama rede de apoio que você tem, ou se são fases. Aqui me lembra várias coisas. Aqui me lembra ajuda espiritual dos seus guias e mentores. Aqui me parece uma família unida, todos, né, numa direção só. Aqui me parece fases suas, pequena, adulta, adolescente, e em vários momentos da vida, porque a gente às vezes acredita que a vida é uma luta, né? E eu sempre penso que enquanto eu acreditar que a vida é uma luta, é assim que a vida vai se mostrar para mim. Então aqui eu fico ali fazendo esforço, aprendendo, fazendo curas, lidando com as minhas questões, fazendo terapia. E caramba, né? Precisava disso tudo ou a vida pode ser mais fluida? Eu tenho todo o potencial de receber a prosperidade do universo só abrindo minha mão, porque ela está ali disponível para mim. Então, aqui se está falando sobre uma rede de apoio, você se sente abraçada por essa rede de apoio? Ou você se sente fazendo sozinha seu trabalho e cada um fazendo por si? Então reflete dentro da sua história se aqui você precisa pedir ajuda, ou se aqui você tem ajuda, mas não é vamos dizer assim, na direção daquilo que você gostaria, né? A carta da estrela me fala sobre essa conexão sua com a espiritualidade, né? Com aquilo que é transcendental, aquilo que você tem como fé, mas que você não enxerga. Essa linha branca que ela segura e que se conecta com uma estrela lá no céu, parece que são aquelas orações que a gente faz na noite, quando a gente vai deitar. O quanto eu peço que Deus me ilumine a minha cabeça. O quanto eu peço que aquele familiar que eu acredito que hoje já está num plano diferente possa me auxiliar. O que eu peço para o meu anjo de guarda para me orientar. Então aqui, para mim, nessa carta e nessa leitura, vem como um pedido ao céu de uma orientação, de uma direção nessa vida, porque eu não consigo enxergar. Eu estou aqui, ó, de olhos, cabeça baixa, sofrendo. E aqui eu já estou pedindo ajuda. Então, essa ajuda é necessária, sendo ela espiritual ou não, que você saiba a importância de pedir ajuda e você não é fraca por isso. É necessário. Tem situações que a gente passa aqui que a gente precisa de ajuda. É por isso que a gente vem numa família, é por isso que a gente cria amigos de alma, que são essa grande família que nos ajuda, né, na jornada da vida e nos desafios que aparecem. Então, assim, essa fase eremita talvez tenha te levado a entender essas questões. Você vê, ela subiu aqui, parece um monte, né, uma montanha. Então, eu imagino aqui que não tenha sido um trabalho fácil de você subir sozinha nessa montanha abandonada, sem luz. Talvez tenha passado frio, muito calor, abandono, para você depois de um tempo, eremitada ali, se sentindo sozinha, você tenha recebido do céu essa luz, essa direção, esse conselho, e que agora ele está no seu colo e você consegue acessá-lo, entendendo que você tem a luz que te traz clareza sobre qual direção seguir, sobre qual escolha fazer. Se aqui estivermos falando de escolha, você soube ouvir a sua espiritualidade, você soube ouvir a sua intuição, você fechou os seus olhos nos momentos de introspecção para ouvir aquilo que você sentia,
para ouvir a espiritualidade ali mandando. Você transformou o seu olhar. Você morreu e renasceu diversas vezes. E agora você consegue ter a luz sobre qual direção seguir, qual caminho você pode escolher. Então, depois dessa fase do eremita, que você recebe essa luz do universo, dessa caminhada toda que você faz sozinha, quantos anos você passou aqui, para hoje conseguir estar só e entender que isso foi uma busca sua, mediante aquilo que você tinha vivido, que você tinha sentido. Para depois desse momento de reflexão, você poder usufruir, comemorar, brindar com as pessoas que você sente que são sua família de alma. Aqui, se estivermos falando de relacionamento, que você possa ter essa família feliz. Tem crianças brincando lá no fundo, tem um casal aqui com essa criança, caso seja uma vontade sua ter uma família para ter um filho, com direito a cachorrinho, a pets, diante dessa grande... Eu sempre vejo isso aqui, sabe aqueles, não sei se é bumbo o nome, que a gente bate e ecoa uma vibração. Aqui parece que isso vibra dentro do seu coração. Aqui parece um grande chakra cardíaco, sabe? Que você vibra essa emoção de tudo isso que você conquistou. Se aqui a gente estiver falando de projetos pessoais, de trabalho, né, de prosperidade em outros âmbitos que não seja o afetivo, você vai ter sucesso nessa colheita. Você tem toda a condição de, passada por essa transformação, você receber essa vitória. Ter isso aqui para comemorar. O que você merece é isso. Recompensa, brinde, vitória, sensação de plenitude, de completude, seja ela em família ou seja ela no profissional. Aqui, o final da jornada é de comemoração, sensação de preenchimento do seu coração, daquilo que você pedia, às vezes em oração. Isso vem para a sua vida quando você acredita que você é merecedora e consegue enxergar que a chave está ali, pertinho para você abrir a porta e poder receber. Receber o quê? Os louros, os aplausos, a vitória sua dessa caminhada, que foi tão dolorosa, tão solitária, que você passou por bons momentos, por maus momentos, se sentiu sozinha, caiu, levantou, curou suas feridas e hoje você pode abrir os braços e comemorar, né? Ela está ali com o peito aberto, não se sentindo mais vulnerável, mas agradecida, porque cada pessoa dessa que está ali aplaudindo agora, não sei se vocês conseguem ver, tem várias pessoas aqui que passaram na sua vida, te trouxeram luz, te trouxeram direção e aprendizado, para hoje você poder comemorar que cada pessoinha dessa te transformou nessa pessoa que você é hoje. Então, se você às vezes não gostaria de ter passado tanta tristeza, tanto desafio, e entenda que tudo isso fez com que você fosse quem você é. E essa transformação, ela é única. Ela é quase que um combinado comigo mesmo, antes de vir nessa vida, antes de encarnar, antes de entrar em certas etapas, de que você queria passar por isso, porque isso te traria maturidade, que foi a primeira carta que eu tirei do Osho, para a sua jornada, que te traria a sensação de você estar só, que começo aqui esse vídeo falando sobre rejeição, mas que o Winnicott fala sobre a capacidade que nós temos de nos sentirmos sozinhos, né? E que isso faz com que eu fique maduro. Essa necessidade de estar só e fazer os meus processos me deixa assim ao final. Eu venci todas as batalhas que eu tive. Eu passei por grandes desafios, mas estou aqui hoje recebendo aplauso do universo porque eu fui vitoriosa. Eu sou vitoriosa. Então aqui fala sobre uma pessoa que se transformou, amadureceu, ouviu o próprio eco do seu coração, aquilo que trazia como verdade, que muitas vezes não era, pediu ajuda ao universo, conseguiu se conectar à sua espiritualidade, acessou a chave que estava no seu coração, dentro do silêncio desse eremita, para você gozar e usufruir daquilo que você tanto pediu em oração, e agora você recebe essa vitória. Essa mensagem me falar sobre essa transformação imensa que você passou, quase que uma transformação de borboleta, né, que apareceu aqui nessa carta aqui, ó, Wild Child, sobre eco. Então você se transformou, e cada flor do seu jardim hoje é uma borboleta, que representa a transformação que você teve diante da sua vida e dos seus processos. É essa mensagem que eu vim trazer para vocês aqui.
Eu agradeço muito quem esteve aqui nesse momento. Se puder compartilhar essa mensagem com alguém que precise, eu agradeço imensamente. Curte a gente nas redes sociais, @Intuição em Mente. E volte aqui, porque eu vou estar sempre aqui trazendo um vídeo novo. E te agradeço muito por estar aqui, tá bem? Um grande abraço e até a próxima.